Desde pequena, eu vejo e ouço as pessoas que já se foram. E eu sempre me lembro de um fato muito interessante relativo à minha família. O meu avô, ele era um excelente benzedor. Tinha uma mediunidade muito, muito aguçada. Então eu me pergunto se talvez a minha não tenha vindo daí. Quem sabe? A real é que pra mim, sinceramente, sempre foi natural ver as pessoas que outras pessoas não estavam vendo. Talvez não tenha sido muito natural pra quem não estava vendo, mas pra mim era normal. E às vezes acontecia também de ficar sabendo de coisas que iam acontecer. E às vezes não eram coisas assim muito legais, mas acabavam acontecendo. Uma vez, eu me recordo, por volta dos 5 anos mais ou menos, que eu estava em casa com a minha mãe. Ela ocupada com os afazeres dela e eu pra lá e pra cá, quando eu observei um homem no portão de casa. E era uma pessoa que eu reconheci. Então eu chamei a minha mãe. Mãe, o fulano tá lá no portão. E ela ocupada ali com seus afazeres. Ah, tá, já vou, já vou, já vou. E minutos depois ela chegou até o portão e viu que não tinha ninguém. Não tinha ninguém ali. E eu me recordo de ter observado ela um tanto quanto intrigada. Como se tivesse ficado assim, questionando. O fulano estava ali no portão? Sabe quando você percebe a pessoa, mas como é que o fulano estava aqui no portão? Mas naquele momento, essa informação, e até mesmo por eu ter 5 anos de idade, não fez diferença nenhuma pra mim. Isso hoje eu consigo entender, mas na ocasião não fez diferença. Acontece que poucas horas depois, a minha mãe recebeu a notícia de que o fulano que eu havia visto no portão havia desencarnado. E aí, pra ela, pelo menos naquele momento, passou a fazer sentido a estranheza. Porque eu não tenho exatamente essa informação, porque eu era muito pequena, mas pelo que eu consigo compreender hoje do contexto dessa situação, desse ocorrido, provavelmente ela sabia que aquele homem não poderia estar ali no portão da nossa casa, talvez porque ele estivesse hospitalizado ou em algum outro local que impossibilitasse ele estar ali tão pouco tempo antes da notícia, né, que chegou a notícia do desencarne dele. E eu me recordo até hoje do olhar de questionamento dela, como quem dissesse, como assim? Como você viu ele lá no portão? Mas ela não preferiu não dizer nada. E hoje, eu já adulta, eu fico lembrando dessas coisas e me perguntando o quão estranho deve ser para as pessoas que não estão vendo o que eu estou vendo, principalmente quando se trata de uma criança. Eu fico assim, chega a ser engraçado, assim, a cara de hã? Que a pessoa fica. Porque se parar pra pensar, é bastante estranho, né? Você tem uma criança que vira pra você e anuncia a presença de alguém que você no automático vai verificar que se está no seu portão e no meio do caminho você se recorda ou você se, né, atina que aquela pessoa não poderia estar ali. E fica pior ainda quando tempos depois, cerca de algumas horas, 1, 2 horas depois, você fica ainda sabendo que aquela pessoa que supostamente estaria no seu portão, ela nem está mais entre nós. Isso só torna o susto maior, né? A sensação de, como assim? Mais evidente. E é isso. Esse é o primeiro de 3 relatos que ela me enviou. Ela me enviou tudo junto, eu separei em 3 partes para ficar mais curtinho, mais rápido de vocês assistirem. Me conta aí o que você achou. Você tem esse tipo de mediunidade? Conhece alguém que tem? E como que é? Você já teve alguma experiência? Já viu alguém que não estava ali? Ou conhece alguém que vê? Eu não vejo, graças a Deus. Eu morro de medo. Eu tenho outras faculdades mediúnicas. Mas se eu ver, eu não dou conta não. Eu sou frouxa, entendeu? Eu sou frouxa. Então eu, bato muitas palmas e reverencio muito os meus irmãos de terreiro que vieram com esse drive instalado aí. Porque euzinha, não vou estar querendo. Beijos e axé. Até o próximo relato. Curte, comenta para ajudar a impulsionar esse
projeto e compartilha. Tchau!